O tema de hoje para a nossa meditação é Apocalipse, primeira parte, as sete igrejas. O Apocalipse é um livro singular tão maravilhoso que nos permite viajar pelo tempo em uma história profética, que foi contada por reis, profetas e sacerdotes há milhares de anos. Uma história viva e sempre atual, com uma profundidade espiritual que não tem como contestar, porque Deus é o centro de todas as coisas. Para as igrejas, uma história real. Para um povo, uma verdade viva, marcada por diversas batalhas entre o bem e o mal. Mas a vitória sempre prevalece no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sete castiçais, sete estrelas, sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete trovões e sete taças. O Apocalipse é um conjunto de ensinos bíblicos que contém uma sequência espiritual que está contido as revelações de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os últimos acontecimentos, através da voz do Espírito Santo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Esse foi um encontro profético que havia sido anunciado ainda antes de Jesus ir para o Pai. Disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Nesta visão, João foi levado no templo do Senhor. Ele viu um semelhante ao Filho do Homem. A sua aparência era tão gloriosa que João caiu aos seus pés como morto. Ele ouviu uma voz como de trombeta que disse: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas são anjos. Os sete castiçais são as sete igrejas. Nesta primeira visão, todas as coisas estavam limitadas a este mundo e foram dirigidas primeiro à casa de Israel. As sete cartas enviadas às sete igrejas da Ásia nos permitem entender de forma alegórica a longa jornada de um povo, desde a saída do Egito até a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, trazendo à memória o pacto de Deus com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. No passado, o sumo sacerdote, não sem sangue, uma vez no ano, oferecia o sacrifício por si mesmo e pela culpa do povo. Este pacto foi para um povo e por um tempo terrenal. Contudo, há uma importante observação a ser considerada. O sangue oferecido em sacrifício deveria ser sempre de um animal e nunca de um homem. A morte de Cristo na cruz foi um grave pecado do povo contra o Altíssimo, pondo fim ao pacto de sangue que era para a purificação da carne. Sacrifícios e oblações não são capazes de reparar o mal cometido. Por isso se faz necessário o arrependimento. Hebreus 9, 26 a 28. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Sete igrejas, sete espíritos, sete trombetas de Deus, na voz do Espírito Santo, que ecoa sobre tempos e povos, anunciando o breve encontro com o Todo-Poderoso. Isto é, após a morte, céu ou inferno. Vejamos o projeto para a salvação antes e depois de Cristo.
O capítulo 2 chama atenção para o pacto de sangue que era físico e para este mundo, apontando para a vinda do Messias. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Porém, no capítulo 3, podemos ver o último pacto para a salvação do homem, que foi estabelecido em Jesus e foi selado pelo poder do Espírito Santo. Este é o novo e vivo caminho. Primeira igreja, Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor para Israel foi representado na primeira vez que Deus tabernaculou com o seu povo. Isto ainda no deserto, a caminho da terra prometida, quando Deus manifestou a sua glória. Segunda igreja, Esmirna. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Após Israel entrar em Canaã, o templo de Salomão foi construído, mas ao longo dos anos, Israel voltou a pecar, vindo assim o castigo de Deus sobre o povo. O templo foi queimado, o povo desterrado e levado cativo para a Babilônia. Terceira igreja, Pérgamo. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Estando Israel no cativeiro, orou Daniel a Deus, confessando o pecado do povo. Quando Deus revelou que o tempo do cativeiro de Israel seria de 70 anos. Antes do retorno do cativeiro, Esdra e Neemias foram despertados para a restauração do templo e dos muros. Contudo, o pecado do povo era grande, pois os homens haviam se casado com mulheres de outros povos pagãos. Quarta igreja, Tiatira. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Após o retorno do cativeiro, Israel voltou a pecar. O templo foi profanado quando Herodes promoveu a grande reforma estrutural. O povo se prostituiu com o pecado da idolatria e Deus já não falava ao povo. Quinta igreja, Sardo. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Antes do início do ministério de Jesus, o povo estava em trevas, distante de Deus e espiritualmente morto. O templo foi profanado por cambiadores que vendiam bois, ovelhas e pombos. Salmo 69, 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Sexta igreja, Filadélfia. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. No início do seu ministério, Jesus chamou 12 homens que não estavam ligados ao sistema religioso. Este foi o sinal profético do início da Igreja Apostólica, a esposa do Cordeiro. Sétima igreja, Laodiceia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Quando Jesus ia saindo do templo,
Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as estruturas e a beleza do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Este foi o projeto profético para Israel, que teve início no chamado de Abraão e terminou no ano 70 depois de Cristo, após a destruição do templo. A todos a paz do Senhor.